Vamos resolver agora o exercício 5, que diz o seguinte: um corpo de massa 0,5 kg, massa 0,5 kg, está em repouso em um ponto A de um plano horizontal. Quando passa a agir sobre ele, uma força F de intensidade 5 newtons, com direção e sentidos indicados em escala na figura. Sabendo que a intensidade do atrito entre o corpo e o apoio é constante e vale 50% da normal, o atrito ele vale 50% da força normal. Determine a velocidade com que o corpo passa pelo ponto B, dado o valor de G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que acontece? Tem aqui o desenho, a gente sabe o deslocamento, tem uma força sendo aplicada aqui, ó, tá vendo? Não é nem na vertical, nem na horizontal, ela é oblíqua, tá bom? E ela está sendo representada por esse quadro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente o quê? Determinar as projeções em X e em Y, tá? Então, vamos lá. O que eu sei, ó? Em X, quantos quadradinhos estão sendo utilizados? Olha, termina aqui minha força. Então, 1, 2, 3, 4. Opa, aqui é o meu Fx, ok? Na vertical, ó, na direção do vetor resultante, 3 quadradinhos. Então, eu tenho aqui o Fy, ok? Então, pelo gráfico, eu consegui determinar a medida da força em X e a medida da força em Y. Bem, então, agora vamos continuar. Vamos estudar as forças que estão sendo aplicadas ali no bloquinho. Então, vamos lá. O que nós sabemos? Verticalmente para baixo, nós temos a força peso. Que no caso, ele está me dizendo aqui, ó, a força peso nada mais é do que massa vezes a aceleração da gravidade, ok? Então, a peso seria de a massa 0,5, a aceleração da gravidade 10, então a força peso é 5 newtons. Então, para baixo, tá? Já sei que é de 5 newtons. Para cima, nós temos aqui quantas forças atuando? Na verdade, duas. Nós temos a força normal e nós temos a força Fy. São essas duas forças que estão atuando. O que nós sabemos? Como o corpo não está se deslocando na vertical, significa dizer que a força-peso ela vai ser igual à força normal mais o Fy, tá? Somando essas duas, tem que dar exatamente o valor da força-peso. Já sei que a força-peso nada mais é do que a massa vezes a aceleração da gravidade. Determinei aqui, então eu posso substituir, ó. 5 é igual a N mais quanto vale a força em Y? A força em Y vale justamente aqui, ó, 3. Já que cada quadradinho corresponde a 1 newton, 3 newtons. Então, o valor de N vai ficar 5 menos 3. A força normal é de 2 newtons, tá? Por que é importante saber isso? Porque eu sei que a minha força de atrito corresponde a 50% da força normal, ok? Então, ó, aqui eu já consigo determinar que a minha força de atrito é 50% da normal. A minha normal vale 2 newtons. 50% de 2 é igual a 1 newton. Opa, acabei de determinar a minha força de atrito, certo? Vou estudar aqui as forças que estão na horizontal, tudo bem? Vou fazer em vermelhinho. Então, eu tenho aqui o Fx e eu tenho no sentido contrário a força de atrito. Tudo bem aqui? Então, o que a gente precisava determinar? Opa, determinei aqui o valor do peso, tá? Massa vezes a aceleração, sem problemas. Determinei aqui o valor da força normal e consegui determinar a minha força de atrito. O que a gente vai pensar agora? Na resultante. Vamos lá. A resultante do sistema, neste caso, vai ser a força menos o atrito, certinho? A resultante é massa vezes a aceleração. A força F que está sendo aplicada na horizontal, aqui que no caso é o Fx,
corresponde a 4 newtons, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, 4 newtons. Lembrando que aqui a Fy era de 3 newtons. Menos a força de atrito. A gente já descobriu que a força de atrito corresponde a 1. A massa é de 0,5. Então, vai ficar 0,5 vezes a aceleração é igual a 3. A aceleração é 3 dividido por 0,5. Portanto, a aceleração do sistema é de 6 metros por segundo ao quadrado. Determinei a aceleração. Porém, não é a aceleração que ele está me pedindo. O que ele quer que eu determine é a velocidade do corpo no deslocamento de A até B. Então, vamos lembrar quais são as informações que nós temos. Eu tenho o deslocamento, que é de 3 metros. Inicialmente, ele está em repouso, então velocidade inicial igual a 0. E eu tenho a aceleração e eu quero saber a velocidade final. Então, nós vamos usar, ó, não temos tempo. Como não tem tempo, e neste caso é um movimento retilíneo uniformemente variado, nós vamos usar a equação de Torricelli, tá? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Ele está pedindo a velocidade final. Então, velocidade final ao quadrado, não tenho, tá? A inicial, como ele está partindo do repouso, a inicial vale 0. 2 vezes a aceleração do sistema é 6 e o deslocamento é 3. Então, velocidade final ao quadrado. Lembrando que este 0, eu já posso tirar 2 vezes o 3, 6, vezes 6, 36. Portanto, a velocidade final corresponde a 6 metros por segundo. Ok? Neste caso, como não tem alternativa, a gente chegou direto aí na resposta. Então, o que foi feito nesse exercício? Opa, primeiro eu estudei a parte gráfica, fiz a projeção em X e em Y, ou seja, na horizontal e na vertical. Determinei a medida das forças. O que nós sabíamos? Opa, que o valor da aceleração, aliás, de atrito, né, a força de atrito, era 50% da força normal. Desenhei, né, estudei as forças projetadas no corpo e consegui determinar a força-peso, a força de atrito, portanto, a resultante, para calcular a aceleração, substituir na equação de Torricelli para determinar a velocidade final. Ok?